Você sabe que o Fala Brasil deste sábado segue ao vivo até o meio-dia para você ter todas as últimas informações sobre a pandemia, garantir a sua segurança e da sua família. Vamos lá. O estudo da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que a maioria dos brasileiros contaminados pelo coronavírus tem de 20 a 39 anos. Por que há um número tão alto de jovens internados? Para responder esta e outras perguntas, convidamos o pneumologista Oliver Nascimento, professor de pneumologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Doutor Oliver, muito obrigado pela participação, pela presença aqui no Fala Brasil. Doutor, há alguma explicação, alguma justificativa para este suposto rejuvenescimento da Covid-19 por aqui no Brasil? Bom dia, Zucatelli, bom dia a todos, um prazer estar aqui. Realmente, o que acontece é que a infecção causada pelo coronavírus, né, a Covid-19, afeta todas as faixas etárias. O que acontece é que essa população, nessa faixa etária, é a que está mais na rua, né, está seguindo o seu ambiente de trabalho, está seguindo o transporte público. Então, com isso, acaba sendo mais expostos à disseminação do vírus nesse momento. Doutor, a gente precisa de um alerta maior, então, para os jovens, porque desde o começo a gente falou muito, a gente já disse hoje aqui no Fala Brasil, a gente já disse que as informações vão mudando com o passar dos dias, nós estamos descobrindo muito a respeito deste vírus. Se a gente tivesse toda a informação que temos hoje, lá no começo, seria mais fácil conter a pandemia, sem qualquer dúvida. Mas neste exato momento, a gente precisa alertar mais o jovem. Por exemplo, um exemplo claro que nós temos aqui e mostramos todas as semanas, inclusive isso deve ter acontecido na última madrugada de ontem para hoje. As festas com os jovens. Parece que os jovens estão muito pouco preocupados. Até porque no início nós falamos muito sobre os grupos de risco, sobre as pessoas idosas com mais de 60 anos. É um momento importante para alertar o jovem, doutor? Sem dúvida nenhuma, esse é um momento de alerta importante. Você mencionou alguns fatos que são fundamentais também. Então, além desse que eu tinha mencionado, né, em relação às pessoas que continuam indo ao trabalho, saindo às ruas, tem esse negócio de participar de festas, né, de fazer pequenos grupos, formar aglomerações. Então, isso também facilita muito. Então, é importante que a gente sempre alertou que os idosos, as pessoas que têm doenças do coração, diabetes ou outras doenças, né, que são chamadas comorbidades, evoluem para uma forma pior da doença, uma forma pior da evolução do Covid. E sempre teve-se em mente que os jovens teriam uma forma mais branda. Porém, os jovens também são responsáveis por transmissão da doença para os idosos, para outras pessoas, né? Então, a gente tem que ter em mente que o isolamento, diminuir a aglomeração de pessoas, independente da idade, deve ser seguido realmente por todo mundo. Doutor Oliver, Mariana Bispo aqui. Eu queria tirar uma dúvida sobre as máscaras. A gente sabe que principalmente essas de tecido têm uma duração entre 2, 3 horas. Ela precisa ser trocada constantemente entre esse período. Eu queria perguntar, né, sobre, será que o mau uso ou a gente usar de tempo incorreto essas máscaras, isso pode facilitar o desenvolvimento de doenças respiratórias ou até mesmo aumentar as chances, né, aumentar os sintomas de quem já tem? Veja só, é muito importante o uso da máscara, né? Então, as máscaras de pano, as máscaras de tecido, realmente devem ser recomendadas para toda a população. Em relação ao tempo de uso, realmente com 2, 3 ou no máximo 4 horas, realmente a máscara começa a ficar impregnada, né, com umidade no seu interior e começa a diminuir um pouquinho a sua efetividade. Porém, ela continua efetiva. Por isso que hoje a recomendação é que se troque a máscara, se lave a máscara ao final do dia, né? Troque a máscara, se for possível, trocar de forma frequente durante o dia, né? Mas assim, a máscara deve ser utilizada também para a proteção de outras pessoas. Agora, sim, a máscara também não aumenta o risco de outras doenças, né? Na verdade, a tendência dela é tentar diminuir a progressão, a transmissão também das doenças respiratórias.
Tatiana Brasil agora falando, eu queria tirar uma dúvida sobre o uso do umidificador para quem tem doença respiratória, né? Muitos médicos defendem o não uso nesse momento porque o umidificador aumentaria aí a proliferação de fungos, bactérias e vírus. Qual a orientação que o senhor daria nesse momento para as pessoas que realmente têm doença respiratória? O uso do umidificador é muito discutido, né? Ainda mais nesse momento. Então, assim, o papel do umidificador tem de tentar aumentar a umidade relativa num determinado ambiente fechado, né? Mas, assim, isso sempre foi muito discutido, se realmente traz benefício ou não. Infelizmente, nós não temos evidências que isso realmente comprovem que traga algum benefício. O que acontece é que muitas vezes as pessoas subjetivamente se sentem um pouco melhor, né? Mas assim, ainda não temos recomendação de utilizar nesse momento e realmente, no momento que nós estamos passando, o menor uso de vaporizadores ou que aumente a condensação também deve ser evitado. Doutor, estamos aprendendo cada coisa, né? Tanta mudança, doutor, é tanta informação. Ainda bem que tem vocês da área da saúde para nos orientar, viu, doutor? Senão a gente estava perdido, porque é tanta informação. É por isso que a gente faz questão de fazer esse tipo de programa, para que você compartilhe essas informações corretas. Porque tem tanta bobagem aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, tanta informação errada. E é por isso que a gente pergunta tudo mesmo para os nossos especialistas, para que você aí de casa possa compartilhar as informações corretas. E o nosso telespectador está perguntando muito, doutor Oliver. O Jaures de Maceió pergunta se a vacina contra a pneumonia ajuda a se prevenir contra o coronavírus. Essa dúvida das vacinas é fundamental para o pessoal entender. Vamos lá, doutor. Então, Jaures, realmente a vacina da pneumonia está indicada por uma população específica. Então, geralmente são as pessoas acima de 60 anos de idade ou pessoas que têm alguma comorbidade ou alguma doença, por exemplo, doença cardíaca, doenças respiratórias crônicas, como asma, né, ou bronquite, e a doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida por enfisema. Então, é uma faixa da população que deve receber essa vacina de pneumonia. E, além disso, existem algumas evidências que também reduzem, né, a incidência de pneumonia em pessoas acima de 50 anos de idade. Então, a intenção de se dar a vacina da pneumonia é diminuir a incidência, os casos de pneumonia na população em geral. Ela não vai prevenir o coronavírus, vai prevenir outra causa de doença respiratória crônica, responsável também por um grande número de internações no nosso país, que é a pneumonia. Quanto menos gente no hospital, melhor nessa hora, né, doutor? Se a gente puder evitar outras doenças, é melhor. A pergunta da Helena é ótima. A Helena tem asma. Ela quer saber se ela deve ficar afastada do trabalho neste momento. Helena, em relação ao trabalho e dos pacientes com asma, isso é muito discutido, né? Nós sabemos, né, primeira coisa, quem tem doenças respiratórias crônicas, incluindo a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, elas podem evoluir de uma forma pior do Covid-19. Porém, em relação à asma, ainda é meio controverso, nós não temos dados robustos ainda para falar que realmente o paciente com asma evolui pior. De qualquer forma, nós temos que pensar que as pessoas que têm doenças respiratórias deveriam ter um cuidado especial e assim evitar essas infecções. Então vai depender muito, primeiro, do relacionamento entre o empregado e o empregador. Qual é o papel que esse funcionário tem de importância no sistema? Então, por exemplo, às vezes é um funcionário de um sistema de saúde que precisa estar presente, né? Seja um enfermeiro, fisioterapeuta, médico, um profissional de equipe de saúde. Às vezes tem que avaliar se a profissão dessa pessoa é fundamental para aquele setor. Então vai muito em discussão realmente com o empregador. E também existem vários tipos de asma. Existem pacientes com asma leve, que estão com asma bem controlada, né, usando a medicação adequada. Essas são as pessoas que têm menos risco. Agora nós temos pacientes com asma, estão com asma mais grave ou asma fora de controle. Esse realmente a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né, e evitar isso. Então, o que é recomendado? Em que os pacientes com asma sejam avaliados pelo seu médico do trabalho e, de repente, mude de setor ou se opte pelo home office, dependendo realmente do trabalho da pessoa.
Perfeito, doutor. Importante também não parar a medicação, né, doutor? Nesse momento, como o senhor falou, a gente cuidar direitinho. Especialmente quem tem asma, usa a bombinha direitinho, faz tudo certinho para não ficar doente e seguir com saúde. Doutor Oliver, muito obrigado. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. O senhor ajudou muito os nossos telespectadores e a gente também aqui. Tiramos uma série de dúvidas. Obrigado, um abraço, um bom sábado para o senhor. Mariana?